Boa noite, galera. Uma boa tarde ou um bom dia para quem estiver vendo esse vídeo gravado. Eu sou a Bruna, do Fórmula de Viagem, e hoje a gente vai falar sobre a arte de começar a viajar antes mesmo da gente viajar. E é isso mesmo que você está escutando. Arte, tá? Essa arte que vai te permitir conhecer muitos lugares e conhecer esses lugares muito bem, inclusive, antes mesmo de você pisar o pé neles, tá bem? E o que seria a arte da gente viajar antes mesmo da gente viajar? Queria te convidar a pensar naquelas pessoas que conseguem prontamente te responder sobre um destino, sabem dizer se algum país, por exemplo, um país distante, um país diferente que a gente não conhece muito, então a pessoa sabe dizer se fica mais ao sul, se fica mais ao norte de um continente, onde tá, se tá no meio de alguma coisa, se não tá, o que tá ao redor. Essas pessoas sabem facilmente dizer se uma cidade é grande, se é uma cidade pequena, eles sabem se localizar, muitas vezes mesmo sem ter estado naquele lugar, né? Eles sabem dar muitas dicas de viagem. E aí, essas pessoas, elas são conhecedoras do que eu chamei da arte de viajar antes mesmo de viajar. E em muitos casos elas nem sabem que isso é uma arte, porque eu criei isso há uns dias atrás aqui pra gente brincar um pouquinho, pra gente trazer um pouco mais de graça e cor pro nosso mundo de viagens, principalmente agora. Então você vai começar a conhecer essa arte, você vai poder dar um ânimo, um up nos teus sonhos de viagem, né? Dar cada vez mais cara para eles, mais imagens, mais sons, mais sabores. E logo mais você vai entender por que eu tô falando todas essas palavras e como é que isso vai vir para você, mesmo nesse momento que a gente não pode viajar. Tudo isso para a gente poder começar, então, a realizar os nossos sonhos, mesmo nesse momento que a gente não tá podendo viajar, mesmo se você que tá aí do outro lado ainda acha que viajar é muito caro, ou ainda acha que talvez viajar seja impossível para você, essa arte aqui é uma oportunidade de você começar a alimentar ainda mais esses sonhos, e você vai começar a buscar formas de tornar esses sonhos realidade, porque vai ser impossível ignorar eles. Impossível ignorar mesmo. E aí, com o tempo, você também vai descobrir que não é tão caro assim quanto você imaginava, que é possível para você, como é possível para várias outras pessoas. Mas aí, essa parte toda é uma conversa para outro dia, né? Que a gente vai conversar sobre isso. Sabendo disso, sabendo que você pode se tornar um artista, e eu me considerando uma artista neste quesito, nesta arte de viajar antes mesmo de viajar, eu vou começar a compartilhar, então, com vocês isso. Mas por que eu chamei isso de arte, né? O que seria essa arte? Bom, a ideia aqui é que a arte de começar a viajar antes mesmo de viajar nada mais é do que um conjunto de ações, né, de coisas que você vai realizar muito antes de você viajar ou de fazer viagens. Não precisa ser só para uma, pode ser para vários sonhos da sua viagem. Você vai começar a dar vida para essas viagens, né? Começar a preparar a tua mente para o que está por vir. E aí você vai estar alimentando a tua cabeça com informações sobre cultura, sobre gastronomia, sobre o povo, né, a população daquele lugar. Você vai estar alimentando a tua cabeça com imagens, com vídeos, com mapas, enfim. Você vai criar uma antecipação sobre aquele destino, né? Aquilo vai te ajudar a construir uma viagem que quando ela acontecer, ela vai ser mais incrível, mais bem aproveitada do que ela seria se você não tivesse feito essa etapa antes. Além de tudo isso, você ainda está alimentando o sonho, né? O seu sonho de uma forma que fica, como eu mencionei antes, praticamente impossível de você ignorar que você quer realizar aquilo, que você quer fazer aquilo. Então você cria um movimento na tua vida em busca de mais recursos financeiros, se for o que você precisa, talvez até de mais liberdade geográfica, se você quer poder viajar mais vezes. Às vezes você vai ter que fazer uma mudança de carreira, vai ter que buscar alguma coisa que te proporcione mais tempo, enfim. Cada pessoa vai ter um movimento diferente, né? Vai precisar traçar ações diferentes, mas vai estar ali todo mundo, né? Mexendo na rota da vida em busca de evoluir e crescer para poder realizar esses sonhos. E aí, essa arte nada mais é então do que uma mistura do mundo dos sonhos, de uma magia,
com o mundo prático, com o mundo da ação, com o mundo na mão, na massa, né? Porque a gente não pode ficar aqui só aqui no mundo da viagem. E aí é interessante porque isso encaixa, essa definição que eu acabei de trazer para vocês encaixa perfeitamente com o conceito de arte. Eu fui procurar aqui quando eu estava montando os pontos todos que eu gostaria de falar aqui no vídeo, eu fui procurar qual que é o conceito de arte, né? E eu tava esperando na minha cabeça alguma coisa artística, né? Do que a gente tem na mente do que é arte. Mas aí eu me surpreendi com as definições. Eu encontrei que uma delas, eu vou ler aqui pra vocês para não perder nenhuma parte, tá? Uma delas é a habilidade ou disposição dirigida para a execução de uma finalidade prática ou teórica realizada de forma consciente, controlada e racional. É uma definição de arte. Outra definição de arte é o conjunto de meios e procedimentos através dos quais é possível a obtenção de finalidades práticas ou a produção de objetos. E ainda um terceiro ponto, que é a origem da palavra arte. Ela vem do latim ars, A-R-S, e significa habilidade. É isso que arte significa. Então, a arte de viajar antes mesmo de viajar é uma habilidade, a habilidade de viajar antes mesmo da gente viajar, tá? Então, você pode usar esse termo de habilidade, não precisa usar um termo tão filosófico quanto o meu, tá? Então, como nada mais é do que uma habilidade, você pode ficar tranquilo que você não precisa esperar que eu vou te trazer alguma coisa aqui extremamente artística, que você vai ter que desenhar, pintar, fazer um quadro. Nada disso, tá? Vai ser uma coisa bem prática para você trazer isso para o teu dia a dia, para a tua vida. Mas se você quiser inovar, fique à vontade para inovar. Agora que você, né, acompanhou aqui essa minha parte um pouco mais filosófica da arte de viajar antes mesmo de viajar, e você entendeu, né, que faz sentido, que eu brinquei um pouco com a palavra arte, mas que tem sentido nisso tudo, é fundamental agora você saber por que isso é tão importante, por que eu quis trazer agora, por que eu retomei essas gravações, né, de lives, gravações de vídeo com esse tema. Porque a gente está vivendo, de novo, um momento cheio de dúvidas, a gente está completamente sem noção de quando a gente vai poder voltar a viajar 100%, como é que a gente vai viajar sem restrições, quando que as fronteiras vão ser abertas, em que momento vai ser seguro, né? Quando é que não vai mais ser arriscado viajar, tanto no Brasil quanto para fora, enfim, tá tudo indefinido de novo, né? Como se a gente tivesse voltado quase que para estaca zero. E aí as viagens que alguns de nós fizeram há poucos meses atrás, talvez nem muito, há um mês atrás, a gente ainda estava podendo viajar, pelo menos dentro do Brasil, e aí agora a gente está tendo que reprogramar as coisas, adiar alguns sonhos grandes de viagem mais uma vez, e com tudo isso bate o desânimo, bate um sentimento muitas vezes de falta de controle, de impotência com qualquer tipo de plano de viagem que a gente for fazer. Só que, como tudo na vida, tem algumas coisas que a gente tem controle. E no mundo das viagens existem coisas, né, aspectos que a gente tem controle, coisas que a gente pode fazer agora para manter o nosso foco nos nossos sonhos de viagem, poder voltar a planejar essas viagens, porque não dá para viajar agora, mas a gente não pode deixar para pensar nas nossas viagens só na véspera de viajar, né? Tem todo um caminho antes. Então agora a gente tem várias ações que a gente pode fazer, né, para ficar preparado para essa retomada antes da maioria das pessoas, né? Eu sei que você vai estar louco para viajar, eu também vou estar louca para viajar, mas não vai adiantar nada a gente fazer alguma coisa na correria, fazer alguma coisa em cima da hora, pagar mais caro por isso, porque tudo que a gente faz em cima da hora a gente paga mais caro, passagem, hospedagem, a compra de moeda estrangeira, todos esses itens, né, saem mais caro. Então, por isso tudo é que a gente não pode perder o foco, e a nossa conversa de hoje é pra gente levantar o ânimo, né? A gente aprender essa habilidade de começar a viajar antes mesmo de viajar, nem que seja dentro de casa, para isso mudar a forma como a gente tá vendo essas coisas, né? O nosso comportamento, e dar um up de novo, tá bem? Do que essa arte é feita, antes da gente entrar aqui na parte prática, que a gente tá quase lá.
Essa arte, ela é feita, um dos pontos principais é a visualização, porque visualização é uma das ferramentas mais poderosas, né, pro nosso cérebro se manter na linha e nos ajudar a realizar os nossos objetivos, né, quando a gente visualiza, isso ajuda demais. Outro aspecto importante é também a consistência. Então, a gente precisa estar mexendo, olhando, brincando, pesquisando, fazendo alguma coisa relacionada à nossa viagem, futuras viagens, com uma certa frequência, para a gente não perder esse ritmo e meio que não deixar assim, a peteca cair. E o terceiro ponto é informação. Né? A gente não vai fazer nada sem informação. Ninguém aqui vai criar um mundo imaginário sobre uma futura viagem. A gente vai fazer tudo isso baseado em informação. Porque, como eu falei, eu fiz uma brincadeira com a palavra arte e no fim a gente descobriu que arte nada mais é do que uma habilidade. E é essa habilidade que a gente vai desenvolver hoje, tá bem? E aí, o que nós vamos fazer agora que eu fiz toda essa introdução? Eu vou compartilhar a tela do computador com vocês, porque tudo que eu vou falar agora é prático. É para mostrar mesmo como você pode fazer aí, como eu falei. Eu vou apresentar alguns pontos, aqui eu levantei 8 formas que eu faço isso, né, que eu executo no meu dia a dia e que acaba sendo uma forma de me fazer viajar antes de viajar e de me manter bem focada nos meus planos, né, nos meus sonhos de viagem. Então eu vou te passar essas formas para você começar através delas, para você ver as suas possibilidades. E eu tenho certeza que com o tempo você vai desenvolver aí a sua forma de colocar essa arte, né, essa habilidade em prática, porque não tem nem certo nem errado, não tem limite, tá tudo certo, né? O mais importante é a gente conseguir colocar isso em ação por tudo que eu expliquei. Gente, o primeiro ponto que eu queria trazer aqui para vocês, que eu faço muito e me ajuda demais, eu já falei várias vezes, até fiz um post sobre isso agora há poucos dias, é adicionar as informações de viagem no My Maps, que é esse mapa que tá aqui aparecendo para vocês. Eu não vou explicar aqui no vídeo como montar um mapa no My Maps, porque não é o objetivo do vídeo. Depois eu deixo na descrição bem certinho, apontando para outros conteúdos que mostrem isso aqui no passo a passo, tá? Pessoal do Instagram também vou passar para vocês. E aí, como é que funciona aqui? Esse que eu tô mostrando para vocês agora é um mapa que eu criei chamado de Futuras Viagens. Eu venho aqui e adiciono absolutamente tudo que passa na minha frente, eu acho interessante. Tipo, passou uma foto de um lugar que eu achei bonito, eu vou descobrir onde é e eu vou adicionar nesse mapa. E aí, quando eu faço isso, o que eu consigo fazer? Eu vou dar um zoom aqui pra vocês pra mostrar. Vou pegar um aqui em cima que eu sei que tá completinho. Aqui eu tenho mais ao norte e oeste aqui dos Estados Unidos, alguns pontos que eu marquei perto da cidade de Seattle. E aí, o que acontece? Quando eu marco um ponto, eu venho aqui e adiciono fotos. Então, eu consigo deixar bem evidente para mim, poxa, não é só um nome de uma montanha, é um nome com uma foto desse lugar. Poxa, esse é o Monte Santa Helena, essa daqui é uma foto do pico dele. E aqui nesse exemplo ainda eu coloquei uma descrição do que é. Né? É um vulcão mais instável, onde se registrou uma catastrófica erupção em 1980. Foi a última vez que ele entrou em erupção, extremamente recente. E eu consigo adicionar essas informações no meu mapa, aqui no meu My Maps de futuras viagens, e aí eu faço isso para tudo que eu vou adicionando, tá? Algumas coisas aqui tem só foto, outras eu já coloquei a descrição, aqui dá para colocar mais de uma foto, e assim eu vou indo para ter de forma bem visual. Isso aqui ajuda bastante a trabalhar ali a parte de visualização. Acaba sendo bem consistente, porque eu acabo mexendo praticamente todos os dias, porque sempre tem alguma coisa nova pipocando, né? Alguma ideia de destino diferente aparecendo, e aí eu venho e já marco aqui, então é uma coisa que eu tô mexendo sempre, né? Então tem visualização e tem consistência e tem informação a partir do momento que eu venho num desses pontos aqui e ainda adiciono um comentário que no futuro vai me fazer lembrar disso daqui. Essa daqui é uma opção. Outra opção que você tem usando o My Maps como ferramenta, né, que aí abre uma outra possibilidade para você, é como nesse exemplo aqui, que eu tenho um mapa que eu criei específico para uma cidade ou específico para uma viagem.
Então, antes a gente estava vendo o de futuras viagens, que é como se fosse um banco de dados, que eu vou colocando as informações e tô sempre mexendo. E aí aqui agora a gente tem uma outra versão, que é um específico de um roteiro de uma única cidade, que aqui nesse exemplo é Bruxelas. Então eu posso usar a mesma lógica para alimentar um banco de ideias maior, de várias ideias de futuras viagens, como eu já posso vir direto e fazer isso específico para uma próxima viagem que eu quero fazer, que eu já tenho bem definido quais são as cidades, eu já posso montar e vir alimentando isso daqui e botando também a mesma coisa, coloca foto, posso colocar descrição, posso fazer como eu quiser e eu vou montando isso daqui para no final eu definir quais passeios ficam oficialmente na minha viagem ou não, mas isso é uma etapa lá pra frente. A gente tá aqui só trabalhando no alimentar a nossa mente de informações e de imagens, tá? Esse aqui é o primeiro ponto. Deixa eu dar uma coladinha aqui no meu segundo ponto, que eu fiz uma listinha para não esquecer. O segundo ponto é o Google Maps. Agora a gente vai usar o Google Maps e essa também é uma ferramenta maravilhosa para nos ajudar a começar essa viagem e também para nos ajudar, né, a nos localizarmos geograficamente, que é um ponto bem importante, que às vezes parece besteira, mas saber onde fica um país e tudo que está ao redor dele faz você entender várias coisas. Depois, quando você estiver procurando uma passagem aérea, você vai entender melhor por onde você está indo, por onde você está vindo, por onde você está passando, se faz sentido, se é longe, se é perto. Várias coisas vão clareando na sua mente. Quanto mais você mexe, mais fácil vai ficando, tá? Então, beleza. Primeira coisa é o Google Maps para a gente se localizar geograficamente. Então, eu vou pegar aqui um exemplo de uma cidade, vou pegar fora do Brasil, que a gente costuma ter mais dúvidas, mas até mesmo dentro do Brasil a gente tem muitas dúvidas de localização, né? Porque a gente tem um país enorme, muitos estados, às vezes a gente mesmo se confunde. Mas vou pegar aqui um exemplo, uma cidade de fora, como por exemplo Londres. Vou clicar aqui, vou cair em Londres, vou diminuir o zoom para começar a me localizar aqui. Beleza, né? Londres até é um exemplo bem óbvio, assim, né? A gente acaba sabendo mais informações meio que sem querer. Mas só de eu diminuir o zoom, eu começo a ver o que eu tenho ao redor de Londres. Poxa, olha só. Londres, eu tô vendo aqui que ele tem um cortinho em azul. Então, poxa, o rio que corta Londres, ele vem em direção ao rio, ao mar. O rio Tamisa vem e deságua aqui no Canal da Mancha, no Mar do Norte aqui. Já tô começando a me localizar. Então, tem um monte de coisa de praia aqui ao redor. Será que é perto de Londres? Será que se eu for para Londres, vale a pena eu visitar alguma dessas cidades? E você começa a brincar com o mapa. Ah, olhando aqui, será que essa Margate é fácil de chegar, não é? Você começa a brincar com a rota. Você vem aqui e coloca. A pé não, né? Que a gente não vai a pé. Vou botar aqui as rotas. As opções de rota. Aqui tá me mostrando que eu tenho a opção de carro, dá 2 horas de carro, em torno de 80 e poucas milhas. Agora eu não lembro exatamente quanto que dá em quilômetros, acho que eu consigo mudar aqui. Enfim. Ele tá me dando aqui, me mostrando opções para eu chegar. Então, vai dar daqui até aqui vai dar umas 2 horas. Será que daqui até Brighton também dá isso? E a gente vai brincando e começa a entender como é que é a região, como é que é aquela cidade. Você dá um zoom aqui e começa a entender a cidade, como é que ela é, qual é o formato dela, as principais atrações estão perto ou tão longe, como é que funciona isso. Então, a gente começa a fazer essas brincadeiras. E aí, o segundo ponto aqui nesse exemplo do Google Maps, que também é fantástico, é a gente usar o Google Street View, que é a forma da gente cair dentro da cidade. E esse aqui também é ótimo, às vezes qualquer coisa, alguém me pergunta alguma coisa, ou eu fico sabendo sobre algum lugar, eu já vou lá e já pesquiso rápido no Google Maps, vejo onde é que fica, já pego o bonequinho, largo ali pra ver como é que é. E aí já começa a me localizar, a entender como é que é a cidade, como é que são as ruas, tudo vai ficando mais claro. Então, eu vou pegar aqui no exemplo, a gente tá aqui perto do Big Ben. Vou pegar o bonequinho aqui e vou tentar largar aqui assim, vamos ver. Onde eu vou cair, se eu vou cair num bom lugar. Aqui eu caí numa rua. Posso andar nesta rua para ver para onde eu
tô indo. Aqui me parece ter um parque aqui. E aí você começa a se localizar literalmente. Poxa, tem um parque bem comprido aqui e bonito. Que lugar é esse? Aí você tenta ver se você consegue cair nesse lugar. Vamos aumentar o zoom aqui. Ó, parece que eu tava andando na lateral desse Victoria Tower Gardens. Então vamos ver se eu consigo cair aqui. Consigo. E aí eu venho aqui e vejo que é um parque legal, que tem bastante gente, que é na beira do rio. Poxa, que legal, não conhecia esse lugar, já vou botar na minha lista de atrações para visitar em Londres. E aí você vai começa a explorar mesmo, você vai explorando. E o Google Maps é meio que o seu melhor amigo, assim, quando você tá pesquisando qualquer coisa de uma cidade, sempre tem o Google Maps aberto, porque daí você sempre já começa a pesquisar a distância de uma coisa para outra. E também já vai usando aqui o Google Street View para você ver como é que é o lugar, né? Para você ver como é que são as ruas. Enfim, você vai ganhando um conhecimento maior sobre aquele lugar. Vamos para o ponto 3. Deixa eu olhar a minha lista aqui. O ponto 3 são leituras sobre o destino. Então, a gente está aqui usando a parte mais da leitura, não está usando tanto imagens necessariamente, mas aí a gente vai buscar artigos sobre curiosidades, artigos sobre gastronomia, sobre a cultura, sobre a população, principalmente se a gente estiver indo para um lugar diferente. Então, esse terceiro ponto aqui é bem importante da leitura e, inclusive, a gente pode adicionar até alguns elementos a mais, como, por exemplo, buscar por livros que tenham aquele destino como pano de fundo, como cenário, porque aí vai ajudando a alimentar a nossa mente também. Então, você está fazendo uma coisa interessante que é ler, tá lendo um livro, escolheu alguma coisa que tem aquela cidade ou aquele país como cenário. Isso vai alimentando cada vez mais o seu imaginário sobre como vai ser aquela viagem. Muitas vezes nos livros a gente descobre lugares para visitar, para passar, que a gente não encontra numa pesquisa tradicional do dia a dia, né? De pesquisar ali sobre rotas turísticas. Porque é uma coisa bem específica que o autor colocou ali, que não necessariamente é uma coisa conhecida, que você encontraria essa informação em outro lugar, tá? Então tem esse elemento legal da leitura, né? Que é o ponto 3. O ponto 4. O que a gente tem? A gente traz o visual de novo, só que dessa vez a gente traz os vídeos como um elemento extremamente importante pra gente. E aí você pode usar tanto do YouTube, quanto você pode usar documentários, pode usar séries, pode usar vários elementos. Até abrir aqui o YouTube pra gente pesquisar algumas coisas, só pra gente ver tudo que a gente pode encontrar a partir do momento que a gente coloca Londres, ou coloca London, enfim, coloca em inglês. E você vai encontrar vários vídeos aqui. Londres, Reino Unido, parte 1 e 2. Tudo que você precisa saber sobre Londres. Um dia em Londres, partindo de Paris. Turismo em Londres. Tem trocentos vídeos sobre Londres. Ó, mais um da Emily, um roteiro de um dia a pé em Londres. E aí você vai clicar, você vai assistir, você vai ver, a pessoa vai estar caminhando na rua, vai estar te mostrando os pontos turísticos. Então você tá ali vivendo um pouco mais. Opa, passou um mosquitinho aqui na minha frente. Você tá vivendo um pouco mais aquele destino antes de estar lá. E tudo isso, de novo, tá alimentando a tua mente com aquilo que está por vir, né? Você tá criando uma imagem sobre aquele destino e de forma alguma isso tira o quanto o lugar pode ser surpreendente, né? Muito pelo contrário, você tá realmente criando ali um imaginário sobre aquele destino, tá? Séries também ajudam demais nisso, a fazer isso, filmes, enfim, usar a parte visual dos vídeos também para te ajudar aqui nessa etapa. Vamos para o ponto 5, a culinária. Essa parte é bem interessante. Então você pode fazer o quê? Você pode pesquisar qual que é a culinária comum naquele lugar. Então, por exemplo, aqui em Londres, vamos pesquisar pratos típicos Inglaterra. Não vou nem colocar Londres, vou colocar geral o país. Olha, conheça as 10 comidas típicas da Inglaterra mais famosas. Fish and chips, que é o clássico, né? Que é aquele peixinho frito e batata frita.
Bangers and Mash, Cornish Pasty, e tem vários aqui. Summer Pudding, vários nomes. Apple Pie, enfim. Várias coisas. Algumas a gente às vezes até já tem na nossa culinária, já incorporou isso, outras não são comuns. E o que você pode fazer a partir disso? Você pode buscar como comprar isso pronto, lugares onde você vai encontrar essa comida na sua cidade, para você comer num restaurante, pedir num delivery, no que quer que seja. Ou você mesmo pode fazer esse prato, né? Procurar a receita e fazer esse prato. Vou dar um exemplo para vocês de um tempo atrás que eu trouxe esse ponto da culinária como uma forma da gente viajar antes mesmo de viajar. Aliás, já faz vários meses que eu trouxe isso. Eu dei a ideia de vocês procurarem um prato da próxima viagem. E eu procurei do prato típico do Chile, porque uma das viagens seguintes que eu quero fazer é para o Chile. E aí eu encontrei uma torta salgada de milho. Tive que fazer algumas variações, porque eu não, né, umas alterações, porque eu não como carne, mas enfim, eu tentei, no restante, eu tentei respeitar toda a receita. E lembro que ficou muito gostoso, deu um pouco de trabalho pra fazer, mas ficou muito bom. E eu experimentei uma coisa que eu não experimentaria, nem saberia que existiria se eu não fosse atrás daquilo. Ah, lá em viagem eu saberia, descobriria, porque seria uma coisa comum? Sim, lá em viagem. Mas eu tô podendo conhecer alguma coisa da culinária local antes. Isso vale muito para aquelas culinárias que não são tão comuns, né? Que a gente não tem tanto contato, né? Porque tem alguns restaurantes que é comum, então tem algumas culinárias que a gente encontra fácil no nosso dia a dia, principalmente quem mora em cidades maiores, mas tem muita coisa que a gente nem faz ideia. Então, definitivamente, essa parte é uma parte bem interessante pra gente trazer outros sentidos, né, pra história. A gente não tá trazendo só o visual, como a gente tá trazendo, né, o paladar, o olfato, tá trazendo outras coisas aqui pra intensificar essa experiência, né? Imagina como vai ser quando você chegar lá, você sabendo que aquilo existe, com curiosidade de provar um prato que você mesmo fez aqui ou que você comprou ou experimentou de algum lugar. Vamos para o próximo ponto. Ah, esse ponto eu adoro. Ponto 6. Experiências online no Airbnb. Deixa eu abrir aqui para vocês o site do Airbnb. O que temos aqui? Com todo o acontecido nesse último 1 ano e meio, o Airbnb teve que se reinventar para poder também ajudar todas as pessoas que tinham, né, cadastro na plataforma, ofereciam serviços na plataforma. E aí tem várias experiências que eram experiências presenciais, né? Quando você estava em viagem, você vinha aqui na plataforma, reservava uma experiência e lá em viagem você participava dela. E aí, o que aconteceu? Eles adaptaram e fizeram várias online. Porque aí você consegue ter um contato, claro, nunca é o mesmo do que o presencial, mas você consegue ter um contato antecipado com aquilo, né, com aquele povo, com aquela cultura, talvez com aquela língua, por mais que você às vezes não entenda direito, vale a pena participar de uma experiência dessas, porque lá presencialmente talvez você também não ia entender direito, porque você também não entende direito a língua, mas tá tudo certo, você já tá testando, já tá experimentando. Então aqui tem exemplos, vamos ver. Aqui, experimente a culinária havaiana. Vamos ver as outras opções, tem várias opções online, então tem coisas que você já pode experimentar antes de ir. Vamos ver. Descubra um pouco da cultura e tradição quenianas, se você vai visitar. Se você tinha um plano de visitar o Quênia, você pode vivenciar uma experiência online dessas. Aqui o exemplo da Tailândia, os segredos Chiang Mai. Aqui você já consegue viver um pouquinho disso. Provavelmente a maioria dessas experiências são em inglês, aqui são exemplos de experiências internacionais, mas no Airbnb Experience também tem experiências em português, né? Só você fazer os filtros e tal. Você também consegue encontrar coisas aqui do Brasil para você viver experiências também antes das suas viagens no Brasil. Mas aqui tem bastante coisa interessante. E se você pesquisar, tem mais um monte de coisa. Aqui, ó, prepare massas com as avós. Itália. Então você vai aprender a preparar uma massa com uma nona italiana pela internet. Seria uma experiência que você viveria talvez se você fosse para Roma, para Toscana, para alguma região da Itália, você conseguiria estar presencialmente com esta vó, mas não vai dar. Você vai agora poder viver isso
pela internet. Então, essa definitivamente é uma excelente forma da gente começar a viajar antes de viajar. Vamos para o próximo tópico, o 7. A pesquisa de passagens. Mas, Bruna, pesquisa de passagem é uma arte de viajar antes mesmo de viajar? Vou dizer para você que é um elemento importante porque começa a nos dar mais do que talvez você tá preocupado com custo, de começar a entender custo, começa a te dar noção de rotas para aquela tua viagem, né? Qual vai ser o caminho, quais são as possibilidades. Se eu escolher essa companhia aérea, então eu vou fazer com uma escala num país X, se eu escolher essa outra companhia aérea, vai ser no outro país, qual que é mais perto, qual que é mais rápido, quais as companhias que parecem ser mais em conta para essa rota, você começa a entender algumas possibilidades de deslocamento. Então, por isso que a parte de voos também é importante, porque começa a nos dar, além dessa informação de entender rota, também está começando a nos dar informações financeiras. A gente está começando a entender que custos a gente pode encontrar lá na frente. Então, também é um ponto bem importante. Deixa eu fazer uma simulação aqui só pra gente brincar. Eu vou pegar uma coisa mais diferente, que tem menos chance de ter voo direto, que aqui, ó, por exemplo, tá aparecendo Hong Kong. Vou pegar porque é uma rota mais diferente, né? Eu não sei pra que lado vai, se vai pelo oeste, se vai pelo leste, saindo do Brasil, pra onde eu consigo ir. Então a gente clica aqui, vou trocar São Paulo, porque saída de Florianópolis é horrível, e vou alterar a data, porque ele tá dando que não tem essa data, enfim. Vou colocar aqui em maio. Indo no dia 5, voltando no dia 26. É só uma simulação, tá, gente? Esqueçam a data em si aqui, se é possível, se não é possível. Mas é pra você realmente começar a entender. Aqui a primeira opção que tá aparecendo é fazendo uma parada. Aqui é em Londres, porque é pela British Airways. Então ele tá te dando uma opção. Beleza, uma única conexão em Londres, uma conexão longa, interessante. Aqui embaixo a outra opção é pela Qatar. Aqui você vai passar onde? Lá em Doha, no Qatar. Aqui, pela Suíça, já é muito mais caro, que você passaria em Zurique, na Suíça. Aí o que você faz aqui? Tá com alguma dúvida? Mapa na mão. Sempre com mapa na mão. Porque daí com o mapa na mão as coisas ficam mais claras. Ele tá me falando que pra eu ir pro Japão, deixa eu botar aqui, Japão. Vou botar São Paulo. Vou botar de avião. Não tá aparecendo a opção de avião. Aqui. Não tá pesquisando. Acho que por causa de não ter tanto voo, enfim. Poxa, Japão. Me mostrou que eu tenho a opção. Deixa eu diminuir o zoom aqui. Aqui, né? Brasil. Tô saindo daqui. Eu tenho a opção de ir pra Inglaterra, aqui em cima. E daí daqui eu vou pro Japão. Também tinha a opção de vir pra cá e ir pro Catar, que tá aqui perdidinho num desses pequenininhos, e ir pro Japão. E aí você começa a entender algumas questões, além da questão de custo. Você também tá começando a se localizar. E aí o próximo ponto são as hospedagens. Aí é a mesma lógica da passagem. A gente tem que começar a explorar as possibilidades de hospedagem só como uma forma de conhecer mesmo. Também não precisa se preocupar com custo. Se a sua intenção agora não é se preocupar com custo, não precisa se preocupar com custo. Vamos se preocupar com hospedagem. E aí, em que sentido? Muito também com a questão de localização. Quais são os lugares comuns onde tem aquela região de maior concentração de hospedagem, por exemplo? Onde é que é? É mais perto das atrações turísticas? Se eu vou pagar mais barato, eu tô me afastando muito, você começa também a se localizar geograficamente, começa a entender melhor as coisas, as distâncias, vai pesquisar se é tranquilo usar o transporte público, então se não tem problema ficar mais distante. Então tudo vai ganhando, vai te dando
clareza, né? Vai te ajudando a fazer essa viagem e a entender bem o local antes mesmo de você tá lá. E aqui, como exemplo de ferramenta que você pode fazer isso nesse momento aqui que você tá brincando de explorar as coisas, é o próprio Google Hotéis. Também é bom você usar talvez um Airbnb. O legal do Airbnb também é que ele já mostra no mapa, você já consegue se localizar, mas aí você vem aqui, vamos pegar o nosso exemplo de Londres. Vou botar mais pra frente aqui, só pra não pegar tão perto aqui, lá de 5 de abril a 19 de abril. E aqui o Google já me mostra o mapa, já tá marcando aqui valor, tem uma concentração aqui perto nessa região aqui, mas também tem bastante coisa espalhada. E aqui tem a opção do botãozinho aqui, onde se hospedar. Quando a gente clica aqui, ele vai falar de regiões. Quando eu clico nas regiões, ó, ele me mostra onde é que é. Eu posso diminuir o zoom. E ele tá me mostrando, ó, quando eu cliquei em Sorro, ele tá demarcando que o Sorro é aqui. Quando eu clico nessa primeira área, ela era um pouco mais pra lateral. A terceira área, diminuo o zoom de novo para começar a me localizar. E eu vou entendendo mais sobre a cidade, sobre as regiões para hospedar. Aqui no Google tem uma descrição do bairro, uma nota do bairro, pelo que ele é famoso, o que você vai encontrar de famoso nesse bairro, porque é interessante se hospedar nele. E assim vai indo, você vai ganhando essa noção. Aqui, ó, bairro agitado, vida noturna. Se eu clicar no outro, já é mais de boa. Esse aqui é o bairro onde tem o Palácio de Buckingham, a Abadia de Westminster. Aqui já é mais preocupação com a arquitetura, onde tem o Big Ben também. Não é tão badalado, talvez não vai ter tanto movimento depois de certo horário da noite. Enfim, coisas que você vai entendendo, você vai se localizando. Então, a hora que você vai realizar a sua viagem, quando você for realmente viajar, tudo tá muito mais claro para você. Bem mais claro. Esses eram os 8 pontos que eu queria apresentar para vocês, né? Eu imagino que depois de todas essas opções para vocês começarem a mexer, para vocês começarem a viajar, antes mesmo de viajar, não tem mais como a gente ficar parado, a gente ficar sem fazer nada, tem tantas opções e tudo isso que eu mostrei acaba sendo divertido de alguma forma, é divertido de fazer isso, de pesquisar, de mexer, e aí não tem mais como a gente deixar os nossos sonhos de viagem perdidos dentro da nossa cabeça, né? Então a gente começa agora a colocar essa habilidade de viajar antes mesmo de viajar em prática. Nos vemos no próximo vídeo. Não esqueçam de deixar os comentários de vocês, as percepções de vocês sobre os conteúdos aqui na área de comentários. E se vocês tiverem qualquer dúvida, me avisem também, deixem um comentário. E a gente se vê na próxima. Um beijo e até mais!